Oiê! Bem-vinda a mais um vlog de rotina de leitura neste canal. E no vlog de hoje, nós vamos nada mais, nada menos do que finalizar a trilogia de Caraval com o último livro finale, que está aí em andamento. Eu mostrei pra vocês, né? Que faltava 1h37, estava no capítulo 54. Eu não me lembro mais quantos capítulos são. Eu vou olhar aqui agora e vou te contar. Basicamente são 62 capítulos e agora eu estou no capítulo 55, porque eu já li aí o capítulo 54, já mostrei pra vocês que eu estava lendo.
E agora faltam 1h e 24 minutos de leitura para finalizar o e-book, que é aquele box digital que eu mostrei para vocês, que infelizmente não está mais disponível por conta do problema aí com os e-books da Amazon, né? Não sei se você ficou sabendo. Muitos e-books foram derrubados do site da Amazon. Não sabemos exatamente por quê, porque toda hora chega uma nova fofoquinha, mas enfim. Não tá mais disponível, mas é aquele box que tem os 3 livros. E eu já tô finalizando o finale, já contei pra vocês aí sobre Caraval. Já contei pra vocês também sobre Lendário, que é o 2º livro. E agora eu estou finalizando o finale. Ai, que engraçado. E vou contar tudo pra vocês. Vou contar neste vlog tudo que eu achei sobre finale e tudo que eu achei sobre a trilogia Caraval também. Então, agora são exatamente 4h16 e eu vou sentar aqui para fazer um grande sprint de leitura e vou ver aonde eu vou parar. Eu não vou te prometer que eu vou ler tudo agora neste dia de hoje, mas você vai ver aí o resultado dessa leitura. Eu não sei se eu vou finalizar nesse grande sprint, provavelmente não. Eu não tenho uma capacidade de ficar tanto tempo assim focada na leitura. Mas é isso, vou fazer minha leiturinha aqui. Daqui a pouco vou fazer aquele cafezinho da tarde que a gente adora. E vou continuar lendo aí e vou compartilhando com vocês. Até o momento eu estou em 95%, mas não dá pra confiar muito porque é 95% do box, né? São os 3 livros aqui. Mas, levando em conta que eu já tô no último livro, já falta bem pouquinho mesmo, né? Então vamos ver em quanto tempo a gente mata essa 1h24. E a gente volta pra conversar sobre finale e sobre toda a trilogia Caraval. Mas a gente vai se falando aí nesse vlog. Gente, eu estou numa TPM ferrada. Vocês conseguem ver o meu vigor e a minha energia baixa por aí? Eu percebo. E eu simplesmente sequei o meu cabelo ali em frente ao ventilador e ele... Tudo bom. E ele ficou assim. E agora que eu fui ver o primeiro take, eu tô bem assim, descabelada e torta. Gente, é a TPM, vocês vão me perdoando aí. Mas agora a gente vai fazer o bom e velho cafezinho da tarde pra gente continuar lendo. Que está numa parte bem boa, mas não sei, ainda tenho minhas dúvidas o que eu acho dessa história. É, como eu falei, uma montanha russa, né? Tem partes que eu gosto muito, por exemplo, ali o miolo do livro, eu tava gostando muito. E teve um dia que eu fiquei mais de 1h antes de dormir lendo. E isso é muito raro, porque eu já vou deitar assim. E aí eu leio um capítulo e vou dormir. Nesse dia eu fiquei 1h lendo, mais ou menos. Meu marido foi dormir e eu fiquei lendo. Gente, eu não tô me conformando com o meu cabelo. E aí, agora tá numa parte meio chata, meio boa. Eu acho que a tentativa de resolução do problema central da história, não sei se eu gosto muito. Eu acho um pouco meio conveniente e bobo ao mesmo tempo. E aí, eu vou continuar lendo pra ver o que eu vou achar. Gente, eu estraguei o meu cabelo. Simplesmente isso. Eu liguei o ventilador no máximo, deixei bem aqui na minha cara e ele secou todinho no vento. Enfim, vamos fazer o cafezinho. Eu acho que eu ia fazer um chá de camomila. Porém, eu não tô precisando de chá de camomila, porque eu tô assim, ó. Eu tô precisando de um café. Então, eu vou fazer um café. É isso. Vamos lá.
ligar luz, Carla. Então, eu finalizei a trilogia Caraval com o último livro, Finale. E é sobre ele que nós vamos falar agora, neste exato momento. Bom, Finale, como eu falei pra vocês aí nos takes anteriores, estava sendo pra mim como uma montanha russa. E foi exatamente assim que ele foi pra mim, do início ao fim. Quando eu iniciei Finale, ele foi muito difícil de engrenar. Eu fiquei com muita dificuldade mesmo de engrenar. Eu fiquei com muita dificuldade de engrenar nessa história. E fiquei me perguntando o que a autora tinha feito dessa história, né? Porque a gente vinha de dois livros bem bacanas, apesar de que Lendário já deixou a gente meio no questionamento. Finale foi bem difícil pra mim de engrenar. Mas quando chegou ali no miolo do livro, alguns plots foram aparecendo e algumas coisas foram acontecendo que me deixaram muito instigada a ler mais o livro. E aí eu fiquei bem empolgada e bem ansiosa para fazer a leitura desse livro, né? E aí, tanto que aí eu te contei, né, que um dia eu fiquei mais de 1 hora antes de deitar lendo, porque estava muito interessante, né? E normalmente eu não fico essa quantidade de tempo lendo antes de dormir, porque quando eu deito pra dormir eu já tô com muito sono, e aí eu não consigo engrenar muito numa leitura antes de dormir por conta disso, né? E aí, depois que passou essa parte muito boa, começou a vir uma parte muito chata, um enredo muito chato, uns plots muito convenientes, sabe? Até meio bobos, umas resoluções que eu achei que foi muito fácil colocar aquilo. E, pra ser bem sincera, foi um livro muito fraco pra finalizar uma trilogia. Essa é a minha opinião sobre Finale, que foi um livro fraco pra última história dessa trilogia. Tem muitas pontas soltas nessa história. Muitas coisas que são colocadas nessa história, muitos elementos que são colocados nessa história e que não são desenvolvidos e que a autora simplesmente esquece que colocou aquilo ali na história e passa batido. Muitos enredos, eles são subdesenvolvidos, como por exemplo a parte de Paloma. É uma parte muito interessante que poderia ser muito bem mais investida e ela ficou ali de qualquer jeito uma pseudo-história dentro daquela história, sem contar que ela é uma personagem até mais interessante do que alguns personagens da história central. Então eu achei que poderia ter tido esse elemento meio que surpresa na história e que teria engrandecido muito essa fantasia, essa história, né? Mas ela foi subdesenvolvida. Eu não tô dizendo que ela não foi nada desenvolvida, mas ela foi minimamente desenvolvida ali pra aquela história, né? Então, Finale me terminou com um sentimento de que não acabou, sabe? Ficou aquela coisa assim meio pairada no ar. Ficou um final bem de conto de fadas e eu não tô criticando isso, mas é aquela coisa, eu já comentei várias vezes aí, quando eu comentava sobre as histórias de Caraval, que os finais dessa autora são muito mornos. Ela simplesmente não sabe fazer finais bombásticos, ou ela simplesmente não quer, mas eu não entendo por que não querer fazer um final super bombástico que vai rachar nossa cabeça. Enfim, foi mais um final morno aí pra fechar com chave de ouro. Eu já tenho uma opinião de todos os livros aqui nos vlogs, onde eu falo sobre esses livros, mas eu vou dar uma pincelada no que eu achei sobre cada um deles. Primeiro que Caraval foi uma surpresa pra mim, porque eu já tinha lido ele, né, foi uma releitura, e eu não me lembrava que eu tinha gostado tanto, e eu nem me lembrava se eu tinha gostado tanto na primeira vez que eu li, mas eu adorei. O clima do livro é totalmente o clima que eu gosto. Ele é meio sombrio, misterioso, parece que você tá num lugar úmido, escuro, sabe? Uma coisa sombria. E essa coisa de jogos e charadas é super interessante. Eu amei Caraval. Gostei demais.
devorei a história e, como você já deve estar esperando aí, achei o final bem morno. Os ganchos que a autora faz para os próximos livros são muito bobinhos. E aí veio o segundo livro, que é Lendário, que eu gostei bastante também, só foi assim meio diferente pra mim, porque eu já comentei isso com vocês, né? A gente veio de uma história com poucos elementos fantásticos pra uma história com muitos elementos fantásticos. Então, houve aí uma quebra muito grande e profunda, que marcou muito a transição dessa história, né? Em Lendário, eu sinto que foi a história de Donatella e Caraval foi a história de Scarlet. Por quê? Em Caraval, Scarlet é quem joga. E em Lendário, quem joga é Donatella. Só que em Lendário, nós conhecemos um novo personagem que é Jax, que é um chato, irônico, sagaz, assim, aquele personagem chato, mas que eu amei, porque ele é encrenqueiro, simplesmente isso. Eu adorei Jax. Jax pra mim foi um personagem que foi muito bacana de ter sido inserido na história. E foi uma coisa que eu senti no terceiro livro, que foi falta de Jax. Ele aparece no livro, ele aparece na história, ele tem seus pontos bem altos na história, mas ele é pouco abordado ali, ele é, sabe? Ele é meio que qualquer coisa na história do terceiro livro. E isso me deixou meio triste, porque no segundo livro, pra mim, o auge foi Donatella e Jax brigando, porque eu amo... Tipo o Crop e a Rosa. Então, do primeiro pro segundo, e aí a gente leva pro terceiro, né? O que eu gosto é realmente do jeito que a autora explora a fantasia, né? Essa coisa dos arcanos são muito bacanas. Eu gostei demais. Ela explorou bastante isso ali, cada arcano, com sua personalidade, com a sua magia... Tudo muito bem estruturado, inclusive no segundo e no terceiro livro. No final do livro, ela faz um apanhadão ali de qual arcano é o quê, qual a magia, bababá, bibi. Muito interessante, por sinal, achei bem cuidadoso. Eu não sei se foi a autora, se foi a editora, não sei, mas achei bem legal, porque dá pra gente dar uma olhadinha pra se lembrar, porque são bastante arcanos. Eu gosto bastante da fantasia de Caraval, só que eu achei que ele perdeu no terceiro livro um pouco dessa coisa sombria, dessa coisa dos jogos e dos enigmas, sabe? Que eu gostava bastante no primeiro e no segundo livro. Então, pra Caraval, eu dei 5 estrelas porque eu amei, a experiência foi muito boa, apesar do final menos bom na minha opinião, na minha humilde opinião. E aí, já em Lendário, eu já dei 4 estrelas, porque eu achei que foi menos bom. Mas hoje, se eu parar pra pensar, eu acho que eu daria, sei lá, talvez umas 4 estrelas e meia. Porque ele envelheceu bem pra mim, na minha cabeça até. Só que o terceiro, pra mim, foi muito fraco. Foi muito fraco. Eu acho que essa história, ela não é linear, na verdade. Parece que são 3 livros diferentes que se encaixam numa mesma história, algo como isso, sabe? Não sei se você vai me entender. Eu não sei, eu não acho ela linear, não acho que... Não sei explicar. Eu acho que cada uma tem o seu padrão ali, diferente um do outro, apesar de ser a mesma história, os mesmos personagens. Enfim, eu gosto dos casais, né, que se formaram. Eu não gosto no segundo livro. No segundo livro a gente descobre quem é Lenda. E eu até comentei com vocês quando eu descobri. Eu achei meio fraco Lenda ser quem ele era, Lenda. Lenda ser quem era. Eu achei meio fraco. Mas eu esqueci isso depois. Porque, assim, ó, quando a pessoa que é Lenda se revela Lenda, ela perde totalmente a sua identidade de quem ela era antes. E ela simplesmente se torna Lenda. E ela adquire uma personalidade diferente de quem ela era antes de ser revelada Lenda. Então, pra mim, depois que essa pessoa se revela Lenda, ela pra mim é Lenda. Então, dali pra frente é outra pessoa. Parece que eu conheci outro personagem. Eu não sei se era a intenção da autora mesmo, ou se ela meio que se perdeu ali na escrita, porque a pessoa era uma coisa e aí se revela Lenda. Tanto que eu achei meio... Essa pessoa? Por quê? Achei meio fraco até. Mas depois que a pessoa se revela Lenda, eu gosto de Lenda. Não sei explicar
só lendo pra saber. Se você leu, talvez você entenda o que eu quero dizer. E aí, depois disso, eu esqueci, comecei a gostar de lenda e esqueci que antes de lenda ser lenda, ele era uma pessoa que não casa com essa nova personalidade dele. Entendeu? Eu espero que sim. Então, é isso. É isso. Eu gosto dos personagens, eu gosto da história. E até posso te dizer que eu gosto um pouco até onde a história foi, mas o desenrolar, o desenvolvimento me incomoda um pouco. Parece que a autora faz meio que de qualquer jeito. Parece que ela tava com pressa e aí não desenvolveu muito a história. Podia ter sido uma história muito robusta, muito boa mesmo. E não te digo que não é, mas ela foi decaindo pra mim, sabe? O primeiro e o segundo livro pra mim foram muito bons, mas o terceiro eu achei muito fraco. E eu vou te dizer, eu vou ser bem sincera, em um momento eu achei que o livro estava muito chato. É isso, eu tava entediada, eu queria terminar logo essa história pra me ver livre. Eu não sei, eu comentei até com umas amigas, eu não sei se é porque eu tava enjoada já de estar naquela história, de estar naquele mundo, porque eu li um livro atrás do outro, porque eu achei que seria melhor dessa forma pra eu não esquecer a história. E nesse quesito foi bom mesmo, porque eu fiquei ali naquele mundo e a história ficou bem fresca na minha cabeça, foi muito fácil de digerir tudo, e os personagens, e a trama mesmo, e o enredo. Foi muito melhor desse jeito, mas aconteceu isso, né, eu acho que eu enjoei um pouco da história. E o que acontece? Eu comecei a ler Caraval porque eu vi um surto na internet de gente lendo os spin-offs e achar perfeito e maravilhoso. E eu falei, quero ler também. Só que eu só tinha lido Caraval e eu não me lembrava muito bem. E aí eu pensei, vou ter que reler e ler a história, ler a trilogia pra depois ler os spin-offs. Mas o que acontece, meus queridos e amigos? Não vou ler os spin-offs agora. Não tô dizendo que não vou ler nunca mais agora, mas é que eu acho que eu entrei demais nessa história. Só que agora eu tenho um caderno de leitura, que foi o que me salvou antes de vir gravar esse vídeo. Eu dei uma olhadinha aqui nos pontos principais que eu anotei sobre a magia, sobre os personagens, pra eu me lembrar, né? E aí, como agora eu tenho tudo anotado, talvez quando eu for ler os spin-offs eu passe aqui, dê uma olhada, e aí esteja tudo fresquinho na minha cabeça. Agora eu quero saber de você, se você já leu a trilogia Caraval, se você tem vontade de ler, me conte aí nos comentários para que a gente possa conversar sobre essa trilogia, que eu conversei com poucas pessoas que eu conheço já leram essa história. Eu não conheço muitos leitores que leem esse tipo de história, e aí às vezes eu fico meio solitária. Ai, que pena, que triste. E é isso. Esse foi o vloguinho lendo o final aí dessa trilogia, que num geral eu daria... eu daria 4 estrelas num geral para os 3 livros. Por conta do último livro, né? O último livro foi meio fraco pra mim. Mas eu gostei bastante de ter lido essa trilogia. Eu gostei muito da experiência. Eu gostei muito mesmo, eu já falei várias vezes que eu gostei muito da ambientação, principalmente dos 2 primeiros livros. Eu gostei muito da ambientação. Inclusive eu gosto de umas partes violentas que a autora não tem medo de escrever. Eu achei muito interessante. Eu gosto da ambientação desse livro, eu gosto bastante. E eu tô na expectativa aí pra ler os spin-offs, mas não agora. E aí, quando eu for ler, eu venho aqui e conto tudo pra você, minha amiga. E é isso, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Hoje já é o dia seguinte de quando eu comecei, lembra? Eu comecei ontem à tarde ali, mas à noite é mais complicado pra mim pra ler, porque meu marido chega e aí a gente vai ter o nosso tempo juntos. E aí eu só fui ler na hora de deitar mesmo, e aí eu finalizei ali, porque foi bem rápido até. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, desse tipo de vlog assim. Eu já fiz outro e deu muito certo, vocês gostaram. Eu vou deixar até aqui embaixo se você quiser ver. Eu maratonei o final da duologia do Estranho Sonhador e eu amei.
Nesse vídeo eu tô lendo o final de Musa dos Pesadelos. E aí eu conto tudo pra vocês nesse vlog. Tudo sobre a duologia, o que eu achei do primeiro, o que eu achei do segundo. E aí eu tô fazendo a mesma coisa aqui com Caraval, porque eu achei que ficou muito legal. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vlog até aqui. Um beijo e tchau!